Bom, primeiro, queria começar agradecendo a professora Carmen Junqueira pela entrevista que está nos concedendo. Eu sou professor Hinaldo da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, na sede aqui do Unifesp. E a nossa entrevista vai ser publicada no nosso laboratório, que chama-se Tempo, Interpretação do Tempo, Ensino, Memória, Narrativa e Política. E também na revista do programa de pós-graduação de História, que chama-se Estilo do Tempo. Então, a professora Carmen Silvia de Alvarenga Junqueira é professora titular do Departamento de Antropologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem um longo currículo, tem diversos artigos, mais de 60 artigos publicados, livros, capítulos de livros. E a gente não vai ficar aqui narrando o currículo da professora, senão iremos passar aqui horas a fio. Então, professora, eu queria começar pedindo que a senhora explicasse para a gente como ocorreu o processo de escolha do seu tema de pesquisa, que levou ao doutorado, consequentemente às pesquisas posteriores que a senhora apenas desenvolve. É difícil, porque a gente conta o passado a partir do presente, né? Mas tentando ser bem fiel à sua pergunta, eu diria que foi no primeiro ano do curso de Ciências Sociais, que eu fiz na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. A bibliografia naquela época não existia muita coisa em português. E como eu tinha morado um tempo nos Estados Unidos, eu falava livro, facilidade em inglês. Então, um professor de antropologia, que era o professor Fernando Altenferro Silva, lá da Universidade, da Faculdade de Ciências e Letras do Rio Claro, de São Paulo, ele me pediu, ele dava aula na Escola de Sociologia e Política, e falou: quem quer ficar com esse tema? Aí o pessoal, inglês, eu falei: se for, eu posso ler, também não sou professor de inglês, mas dá para ler, né? E esse texto era sobre os índios do Alto Xingu. Eu fiquei tão impressionada, porque eram povos indígenas com línguas diferentes, origens diferentes, de áreas diferentes, e todos eles, num determinado momento, no final, isso foi no final do século XIX, nós não sabemos bem a data, eles se concentraram, talvez no século XVIII, sei lá, e começaram a fazer trocas culturais. Então o pessoal do Alto Rio Xingu ficou com uma cultura bastante homogênea, não idêntica, mas bastante homogênea. As línguas eram diferentes, mas os costumes, as principais festas, as cerimônias religiosas, as cerimônias recreativas, muito parecidas. Então, aí eu fiquei encantada com esse povo povos tão diferentes se juntarem numa cultura semelhante e faziam trocas entre si culturais, né? E aí eu fui para o povo Camaiurá, então, e foi em 1965. Plena ditadura militar. Mas eu falei: eu quero ir porque eu quero ver essa coisa pessoalmente, não só pelo livro, né? Uhum. E fui pensando, eu ver que está tudo mudado já, porque o material do fim do século XIX, eu estou agora na década de 60. Que nada, rapaz, era do jeito que tinham dito, viu? Aí eu fiquei apaixonada pelos povos do Alto Xingu. E aí trabalhei com eles em pesquisa, eu acho que durante uns 10 anos eu fui, voltei. E aí depois estudei outros povos indígenas daqui do noroeste de Mato Grosso, com fronteira com Rondônia, com região de Cinta Larga. Mas depois voltei de novo para o Xingu. A primeira paixão é a danada, né, que gruda na gente. Então, e até hoje eu estou me expandindo, quer dizer, os povos indígenas têm o que nos ensinar muito, não só o seu modo de vida, o seu modo de consumo, os seus valores de generosidade, de retidão. E nós estamos tratando os povos indígenas, principalmente o governo está tratando os povos indígenas como se fosse um resto que tem que acabar. É ao contrário. São povos que têm que nos ensinar, nós brancos aqui na cidade, nós moradores da cidade, de fazenda, tem que nos ensinar como é que a gente se civiliza. Porque os civilizados são os índios. Na sua forma de troca, de generosidade, tudo que nós esquecemos, que talvez a gente tivesse tido muitos séculos atrás,
os povos indígenas nos ensinam hoje. Quer dizer, a partilha. A partilha, o respeito por qualquer pessoa, seja velho, criança, moço, nenenzinho chorando, o respeito pela pessoa humana, cuidado com aqueles que têm menos possibilidades, que têm algum defeito, alguma coisa. Então, é uma, eu diria, generosidade que nós perdemos há muito tempo. Né? E que eles mantêm ainda, que espero que a gente ainda que eles consigam se multiplicar muitas vezes para nos ensinar a todos. Né? Professora, a senhora, entre os muitos livros que a senhora publicou, né, resultando de suas pesquisas, um deles é analisando a mulher, né, com toda a sua diversidade, com toda a sua polissemia, né, nas diversas etnias. Né. Conte um pouco pra gente dos desafios que foram, né, porque a ciência ainda é masculina. Masculina, bem masculina. Me fez lembrar um livro de um professor PVNS aqui da universidade, que é justamente esse o título. A ciência é masculina? É sim, senhora. É o título do livro dele. E como foi que ocorreu? Contar um pouco pra gente, para o público que vai nos ver. Essa sensibilidade, do debater uma questão ainda mais singular, né, que é da mulher indígena, das mulheres indígenas. Porque diz que o peixe só sabe que tem água quando põe a cabeça para fora, né? Então, quando você põe a cabeça para fora dentro da sua sociedade, você vê que qualquer estudo, até a década, vamos dizer, de 50, 60, aqui no Brasil, eu própria, quando comecei a estudar, eu estudei liderança masculina, pagelança masculina. Quer dizer, havia quase que um pensamento único que tornava a antropologia uma antropologia masculina. Até que eu comecei a me aproximar das mulheres, e vi que as mulheres indígenas tinham um universo riquíssimo, um universo lindo, conhecimento da vida, da gestação, da criação de filhos. Era uma coisa, um negócio de riqueza enorme, entendeu? E aí eu percebi que a gente tinha que fazer uma antropologia que não que fosse feminina, não, que fosse dos homens e da mulher também. Uhum. Quer dizer, você vai numa aldeia indígena, você tem os grandes caciques como o Raoni. Se você pesquisar um pouco a fundo, você vai ver que você vai ter mulheres com uma sabedoria enorme, talvez tão grande quanto a dele, e de uma liderança enorme entre as mulheres. Entendeu? Mas a mulher sempre fica colocada de lado porque a sociedade nossa, brasileira, é androcêntrica, né? Ela pende para o lado do homem, tá certo, porque é uma tradição colonial isso, mas que a gente tem que combater. Né? Quer dizer, tanto homem como mulher tem sua contribuição à sociedade, olhares diferentes, né? O seu, o meu, são diferentes, mas juntos nós podemos falar alguma coisa para a sociedade sobre a liberdade, sobre cada um se desenvolver através do caminho que quer, né? Na arte que queira, ou na ciência que queira, e valorizar os modos de vida que sejam diferentes. Imaginou todo mundo com a mesma cara, todo mundo com o mesmo nome? Não, a diferença é que traz a riqueza. Professora, a senhora avalia que tem ocorrido de forma significativa mudanças nessa perspectiva de não só ampliar as pesquisas tematizando mulheres ou outras minorias, mas também dentro da própria academia? Como é que a senhora avalia isso? Tem percebido qual é o número de teses, de projetos de pesquisa voltados para pensar a participação das mulheres nas relações culturais políticas? Pelo menos até o governo anterior, isso aqui estava acontecendo, era um desenvolvimento muito grande de pesquisa, com mulheres participando, com povos indígenas participando, povos, por exemplo, Guarani, lá de São Paulo. Agora, com esse novo governo, houve realmente um recuo muito grande do ponto de vista da democracia. E eu acho que isso a gente tem que falar. Quer dizer, talvez ele próprio possa se corrigir, mas houve um retrocesso muito grande, entendeu? Então, as próprias instituições, você veja, o problema das bolsas de estudo, né? O problema dos recursos das universidades federais. Quer dizer, é uma coisa... E eu estou falando isso porque eu moro no estado o mais rico da União.
E mesmo tendo ainda as universidades estaduais, mas as federais são muito importantes para a gente também, para a ciência, para o conhecimento, para a arte, né? E esse governo atual, ele tem que aprender. Ele tem que aprender com o povo, tem que aprender com os negros, com os índios, com as mulheres, com os homens, companheiros das mulheres. Eles têm que aprender. Governar não é você baixar o cacete em cima da pessoa. Governar é você conversar, obter um consenso e caminhar junto. Eu perco um pouquinho, você perde um pouquinho, eu ganho um pouquinho, você ganha um pouquinho. É isso que é governar. Não é polemizar o tempo todo. Esse atual governo, ele só cria polêmica. Cada fala que ele fala na televisão é uma polêmica que ele cria. Parece que ele está sempre em guerra com os outros. Não pode. Tem que ter paz. Professora, eu queria ouvir um pouco da senhora uma outra questão, igualmente importante. A senhora tem mais de 4 décadas envolvida com a temática, envolvida com as pesquisas, com o universo acadêmico, tem orientado assim, uma quantidade grande de dissertações e teses. Como que a senhora avalia, professora, essa produção que nós construímos, que nós produzimos dentro do universo acadêmico para ultrapassar os muros da academia? Porque me parece que esse é um problema que, independente da ciência que nós estejamos envolvidos, precisamos enfrentar. Nós fazemos excelentes teses, nós fazemos excelentes debates e fica quase que um discurso endógeno, falando nós para nós mesmos, né? Então a gente se depara com diversos segmentos sociais que têm discursos que muitas vezes nos causam perplexidade, né? Que endossam práticas, que corroboram ações em defesa da tortura, em defesa de torturadores. Como é que a senhora percebe essas questões? Eu acho que em todas as sociedades você tem uma parte retrógrada. E nós temos a nossa. Aliás, nós estamos vivendo num governo desse tipo, dessa coloração, né? Eu acho que aqueles que se dedicam de fato à ciência, à divulgação do conhecimento, a querer cada vez mais incorporar jovens, seja lá universitário, secundarista, cursos primários, a um pensamento democrático, a um pensamento libertário. Eu acho que a gente tem que continuar a luta da gente, apesar de vocês. É isso, porque nós não vamos ter jeito, nós vamos ter 3 anos ainda pela frente, nós não vamos ter jeito, então vamos continuar fazendo bem feito, o melhor que a gente puder, mas não nos atrapalhe, né? Porque o Brasil é muito grande, o povo brasileiro merece muito mais. Eu vejo assim, eles são capazes de querer me prender, aí tá bom, vou preso. Só porque fala a verdade. Vamos torcer que não cheguemos a esse nível de situação, mas é preocupante. É preocupante. O ataque à ciência, o ataque ao conhecimento. As minorias. É uma coisa, um retrocesso muito grande. A gente, sem dúvida alguma, no futuro nós vamos recuperar. Mas será que nós vamos conseguir recuperar tudo que já está sendo perdido? Privatizações, venda de riquezas do Estado, da nação. Será que a gente vai conseguir recuperar tudo isso? Eu já estou daqui para outro mundo, né? Mais velho, quase 88 anos. Eu não vou ver, eu acho, essa recuperação. Mas vocês, moços, têm que lutar. Pode perder assim. Professora, e atualmente, voltando um pouco para a questão de suas pesquisas, o que é que a senhora anda pesquisando atualmente, anda orientando atualmente? Projetos? Orientando é muita gente, né? Porque gente que me procura lá da própria Universidade Católica de São Paulo, como também de qualquer outra, da USP, eu oriento todo mundo que aparece na minha sala, sabe? Sou viciado em orientar. A gente aprende muito, né? Aprende muito. Agora, o que eu estou notando é que cada vez os estudos estão com uma visão muito mais política, no bom sentido da palavra, no sentido em que Platão usaria. Olha, isso é interessante. Então não se faz assim uma pesquisa de perfumarias.
Então, os alunos jovens, tanto de mestrado como de doutorado, estão preocupados com questões sociais que precisam ter suas raízes definidas, mostradas e os caminhos de superação. Uma coisa simples, você veja, você pega São Paulo, aquela coisa enorme, a diferença de renda lá em São Paulo é uma coisa vergonhosa, de envergonhar, gente. Quer dizer, o mais rico, o grupo de 1% mais rico, tem 90% da riqueza. O resto, que são nós, os que estão ainda com pior situação, é o resto. O mais rico é 1%. É triste isso, né? Então, essa desigualdade social, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente lutar. O desperdício capitalista. Não estou pregando que seja comunista, socialista, o que lá que seja. Vamos pensar, nós brasileiros, vamos pensar qual é o sistema que nós queremos, que nos dê liberdade e que nos faça avançar do ponto de vista humano também, né? E a gente passa, em São Paulo mesmo, você vai para o aeroporto, você passa em favelas, você passa em palafitas. Por quê? Eu moro num apartamentinho pequeno, mas bom, limpinho, mas a poluição nos pega todos lá em São Paulo, não tem jeito. Mas então dá para a gente viver bem, sem radicalismos, eu acho, e sem falsidade, porque eu acho que também, eu não acredito nesse governo, eu acho ele falso, entendeu? Ele não fala tudo o que ele quer. Eu tenho muito medo dele propiciar um retrocesso político. Tenho muito medo. E temos que lutar contra isso. Medo compartilhado por mim também. É triste, porque ele está dando sinais, né? A gente faz, tem passeatas na Avenida Paulista, deve ter passeata aqui também, tem passeata no Brasil. Mas a gente tem que dar um passo à frente, não adianta só passear. A gente tem que negar realmente o apoio e fazer uma desobediência absoluta. Concordo, ótimo, plenamente. Maravilha, fico contente. Para encerrar nossa conversa, que é maravilhosa, mas eu sei que a senhora está com uma agenda super disputada, eu queria que a senhora falasse um pouco da ação que vai ocorrer amanhã aqui em Marabá. A senhora está vindo para Marabá participar desse ato político no maior e melhor sentido do termo. É um ato que traz, que reforça a importância de colocar a Amazônia como pauta central, debate político, debate social. Como é que a senhora vê esse ato? Como é que a senhora espera dos desdobramentos desse ato? Eu vim com muita alegria, né? Olha, porque é importante. Você discutir o futuro da Amazônia é fundamental, sob todos os pontos de vista. Ponto de vista ecológico, ponto de vista político, ponto de vista social em geral, né? Eu achei muito oportuno esse debate, é por isso que eu aceitei, vim realmente aqui, porque para mim é uma jornada, né? Eu saí de manhã de São Paulo, né? Cheguei aqui às 4 da tarde, né? Quer dizer, é cansativo para mim. Mas de qualquer forma eu achei muito importante, eu falei, não, eu vou em Marabá, eu quero ouvir, quero falar, quero mostrar que a gente tem que encontrar o rumo certo. Não adianta dizer, é comunista, é anarquista, não, nós somos brasileiros, gente. Nós temos que canalizar aquilo que nós queremos como se fosse um rio, que vai fazendo o caminho à medida que vai caminhando, vai fazendo as suas curvas. Ninguém está pensando numa reta, nós vamos trabalhar junto. Então eu acho que a gente tem que fazer isso para recuperar essa liberdade que nós tínhamos. E nós estamos vendo que a partir desse governo, a cada dia a gente perde um pouco. Eu tenho muito medo que a gente acabe numa situação que nós já experimentamos em 64. Muito medo. Vamos ver, vamos pensar, quem sabe Deus ajuda a gente dessa vez. Os deuses do Olimpo, exatamente. Bom, professora, muito obrigado por essa conversa maravilhosa que a gente estenderia muito mais tempo. Como estamos gravando, eu gostaria que a senhora expressasse que permite a nossa divulgação no nosso laboratório, nossa conferência. Claro. E que se debatem, que me corrijam também, mande me dizer, olha, professora, a senhora podia ter aprofundado um pouco mais esse tema. Eu acho que isso é possível quando a gente transcrever e lhe mandar a transcrição para a produção do texto escrito. Isso. Aí a senhora vai acrescentar mais. Isso, exato. Perfeito. Exatamente, porque a gente tem que falar para todos
juntos melhorar um pouco, né? Cada um dá um pouco. Pois bem. Eu agradeço muito vocês terem vindo me entrevistar. A gente que agradece muito, é uma honra pra gente. Então a gente encerra aqui nossa entrevista, agradecendo mais uma vez a professora Carmen. Um prazer conhecê-la pessoalmente. E boa sorte para a meninada e para os professores e professoras também. Muito obrigado.